Fala pessoal, tudo certo? Já pensou em como seria bom investir com mais segurança e potencializar seus ganhos? Quer saber como os investidores bem-sucedidos fazem isso? Então, você está no lugar certo. Hoje, vamos descobrir juntos como montar uma carteira de investimento diversificada. Bora lá? Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal e deixa seu like na confiança. Se já me acompanha, sabe que sempre trago tema de interesse que realmente te ajuda a investir melhor. Se ainda não é membro, essa é a hora para ter acesso a materiais e ferramentas exclusivas para os membros. Te vejo lá na área de membros. Então, diversificação é o que veremos hoje. Porque você sabe, ou pelo menos deveria saber, que montar uma carteira de investimento diversificada é uma das estratégias mais eficazes para reduzir riscos e potencializar retornos no longo prazo. A diversificação permite que você distribua seu capital entre diferentes tipos de ativos, setores e mercados, minimizando o impacto de eventuais perdas em uma única aplicação. A seguir, vamos apresentar então um guia passo a passo para ajudá-lo nessa jornada. O objetivo dessa apresentação então é mostrar esse guia para você. Ao final dele você vai saber montar uma carteira diversificada e eu quero mostrar para você a importância da diversificação para que você reduza risco e potencialize seus retornos. Mas qual seria a importância da diversificação? Você já ouviu aquele ditado, não coloque todos os ovos na mesma cesta? Será que isso vale para investimento? Com certeza. Diversificar é essencial para minimizar riscos. Imagine se o investimento não vai bem. Você prefere perder tudo ou ter outros que compensam? Faz sentido, né? Então, a grande importância da diversificação é redução de riscos. Ela minimiza o impacto de perdas em um único ativo. Ela também potencializa seus retornos. Ela aproveita a oportunidade em diferentes mercados e setores. E também ela equilibra a sua carteira. Ela combina ativos de diferentes classes e riscos. Se você não está entendendo muito bem os termos, fique tranquilo que mais à frente eu tenho certeza que você vai tirar dúvidas sobre isso. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que entender o seu perfil. Antes de sair investindo por aí, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você sabe qual é o seu perfil de investidor? Será que você é conservador, moderado ou agressivo? Já parou para pensar nisso? Conhecer seu perfil é fundamental para escolher os investimentos certos. Vamos descobrir juntos. Será que você é moderado? É aquela pessoa que prioriza segurança e baixa volatilidade. Se você é um investidor de poupança, por exemplo, certeza que você é uma pessoa conservadora, porque você não suporta ver oscilações de mercado. Não tem nada errado com isso. É apenas o seu perfil. Será que você é moderado? Você gosta de equilibrar a segurança, mas ao mesmo tempo você quer ver o seu dinheiro crescendo com um pouquinho mais de intensidade? Também não tem nenhum problema em ser moderado e correr alguns riscos. Ou será que você é agressivo? Você busca altas rentabilidades, aceitando maiores riscos. Muito cuidado em responder essa questão e dizer que você é agressivo. Com os meus mais de 20 anos de mercado, a grande maioria que se diz agressiva nunca passou por uma crise financeira e nem viu seu patrimônio reduzir pela metade. Então, geralmente, nessas horas, os agressivos, entre aspas, eles querem fugir para a montanha. Então, se você não entende direito de mercado, se você é iniciante de mercado, muito grande é a chance de você não ser agressivo. Você apenas não sabe o que está fazendo. Logo, o grande resumo dessa parte aqui é identificar o seu perfil, te ajuda a escolher os ativos que melhor se adequam aos seus objetivos e tolerância ao risco. Você já sabe, então, o que deve fazer. Entender o seu perfil de investidor. Seja honesto consigo mesmo. Quais são os seus objetivos financeiros? Você quer fazer aquela viagem dos sonhos, trocar de carro, garantir uma aposentadoria tranquila? Você sabia que definir metas claras ajuda a orientar seus investimentos? Então, quais são os seus planos? Ele é de curto prazo, médio prazo, longo prazo? Curto prazo seria até 2 anos. Lembra que isso aqui são sugestões. Aqui há algumas definições de curto prazo, longo prazo diferentes dessas. Não há uma certa ou uma errada, tá? Geralmente, no nosso mundo de investimentos, até 2 anos a gente considera curto prazo. Você quer fazer viagens, reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele dinheiro que você quer juntar para, por exemplo, você ter uma emergência médica, você ter um dinheiro para cobrir as suas despesas. É isso. Você tem um plano a médio prazo, de 2 a 5 anos. Você quer trocar de carro ou comprar um carro novo. Você quer investir em educação, fazer aquela especialização, uma faculdade. Ou você está fazendo um planejamento a longo prazo, mais de 5 anos. Por exemplo, sua aposentadoria. Compra de imóvel, que geralmente são coisas muito caras, você não vai ter dinheiro para comprar isso no curto prazo.
Aqui a gente pode também inferir outra coisa. Você não define uma carteira de investimento. Você pode ter essas 3 carteiras de investimento ao mesmo tempo. Você pode ter uma carteira para curto prazo, uma carteira para médio prazo e uma carteira para longo prazo, desde que você tenha renda suficiente para colocar dinheiro nessas carteiras. Depende do seu objetivo ou dos seus objetivos. Por que definir esses objetivos é tão importante? Porque definir as metas claras vai te ajudar a orientar os seus investimentos. Simples assim. Você já começou aqui na construção do conhecimento de se tornar um investidor melhor. Mas você sabe em que investir? Você sabe quais são os tipos de ativos? Quais são os tipos de investimentos disponíveis? Tem renda fixa, fundos imobiliários, criptomoedas, enfim, é muita coisa. Mas não precisa se assustar. Vamos entender juntos o básico de cada um. Bora lá. Renda fixa. Exemplo, esse é o mais simples. Você tem os CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Direto. Se você já investe um pouquinho, tenho certeza que você já ouviu isso de algum gerente de banco ou em alguma corretora, a pessoa te oferecer CDB, LCI, LCA. Renda variável. Aqui nós estamos falando de ações, bolsa de valores, fundos imobiliários, apesar de muita gente achar que fundos imobiliários é renda fixa. Não, ele é renda variável. Por quê? Qual que é a característica disso? Ela tem um maior potencial de retorno, mas o risco também é maior. Também pode ter opções de ações. Aqui nós já estamos falando no mundo mais de profissional. Você tem o direito de comprar ou vender ações a um preço futuro. Logo, se você está trabalhando com o futuro, você está trabalhando com previsões, com apostas de determinados valores. A volatilidade é alta e o risco também. Ele é indicado só para investidores experientes. Se você é iniciante e vai começar a mexer com opções, ouça as minhas palavras. Você vai perder dinheiro. Estuda antes de começar a investir em opções. Fundos de investimentos. Você tem fundos de investimentos em ações, multimercados, imobiliários. Você vai no seu banco ou na sua corretora e procura uns fundos de investimentos que também está disponível para todo mundo. Também tem criptomoedas, que é muito recente, mas é uma classe que tem se tornado cada vez mais frequente no nosso meio. Mais comum, você já deve ter ouvido falar, Bitcoin. Você deve tomar alguns cuidados, porque é um mercado de altíssima volatilidade e um pouco de cautela, porque dentro desse mercado, como você tem milhares de moedas e elas são criadas de acordo com projetos, tem muito projeto que ele foi criado apenas para tirar dinheiro das pessoas. Então, não estou falando para você não aplicar em criptomoedas. Estou falando para você entender como é esse mercado, como ele funciona para colocar o seu dinheiro nele. Como deveria ser em todas as coisas. Agora que você já conhece os tipos de investimentos, como é que você distribui o dinheiro entre eles? Será que é melhor colocar tudo em um só ou espalhar em vários? E como saber a quantidade certa de cada um? Parece complicado, né? Mas eu vou te mostrar que não é. Por exemplo, para o investidor conservador, você pode colocar 80% em renda fixa, 20% em renda variável de baixo risco. Lembra? Isso aqui é exemplo. Não estou falando para você aplicar assim, tá? O dinheiro é seu, o risco é seu, então estude antes de começar a investir. Se você for um investidor moderado, você pode aplicar 50% em renda fixa, 30% em renda variável, 20% em investimentos alternativos. Se você é um investidor agressivo, aí você pode botar 20% em renda fixa. Olha bem a diferença do investidor agressivo para o investidor conservador. O investidor conservador, ele deixa 20% em renda variável. O investidor agressivo deixa 20% em renda fixa, que é um investimento mais seguro. 60% ele bota em renda variável e 20% em ativos de alto risco, que eu já te falei, as opções e criptomoedas. De novo, só para lembrar, se você não entende quais são essas classes de ativos e você se diz agressivo, você só não sabe o que está fazendo. Estuda antes de investir. E dentro de cada tipo de investimento? Você já pensou em diversificar também? Por exemplo, se investir em ações, que tal escolher empresas de setores diferentes? Faz sentido para você ter tudo em uma única empresa ou setor? Diversificar dentro das categorias é outra forma de diminuir riscos. Interessante, né? Como seria isso? A renda fixa, por exemplo, você tem títulos públicos e privados. Públicos é lastreado pelo governo e privados lastreado pelas empresas. Você pode ter títulos pós-fixados, pré-fixados e atrelados à inflação. Os títulos atrelados à inflação, ele é misto. Ele tem pós-fixado e pré-fixado. Por exemplo, você tem o IPCA mais 5. O IPCA é a inflação. Você não sabe quanto vai ser a inflação no futuro. Então, essa é a parte pós-fixada. Os 5 são 5% pré-fixados. Sempre você vai ganhar os 5% pré-fixado, mais
a inflação pós-fixada. Entendeu? Facinho, né? Renda variável. Você pode aplicar em diversos setores. Tecnologia, saúde, financeiro, energia. Tem muita coisa para você investir. Também você pode investir em empresas de diferentes portes. O que seria isso? As blue chips, small caps. Blue chips são empresas muito grandes, muito maduras no mercado. Por exemplo, uma Ambev da vida. Tem décadas de funcionamento, ela é uma empresa muito estável. As small caps são as empresas menores, faturamento menor. Mas, em compensação, ela está crescendo. Ela pode crescer e chegar a ser uma Ambev. Você já imaginou se você tivesse comprado uma Ambev lá no início? Quanto é que teria multiplicado o seu dinheiro? Essa é a lógica. As small caps é essa aposta no futuro de que essa empresa será uma blue chips. Entendeu? Opções de ações. Você tem calls e puts. Você tem diferentes vencimentos e você pode alocar em diversas estratégias. De novo, esse é um mercado para profissionais. Se você não entende opções, se você já não estudou bastante, não mexa com isso. Você pode considerar uma outra diversificação. Por que você vai limitar seus investimentos ao Brasil? Já pensou em investir no exterior? Será que faz diferença? Investir em outros países pode abrir novas oportunidades para proteger sua carteira. Não seria legal ter uma parte dos seus investimentos lá fora? O que você acha? Isso deve ser muito complicado? Claro que não. Você pode investir nas BDRs, que são as Brazilian Depository Receipts. São investimentos em empresas estrangeiras via Bolsa Brasileira. Você compra essas BDRs aqui no Brasil. Você pode investir também em fundos internacionais. Você abrindo conta numa corretora internacional, você tem acesso aos mercados globais com gestão profissional. É muito tranquilo também. Abrir conta hoje numa corretora americana, por exemplo, é muito simples. Você também tem as ETFs ou ETFs internacionais. Essas ETFs, elas replicam os índices estrangeiros que facilitam muito a diversificação. Por exemplo, você quer investir na Standard & Poor's 500 ou a S&P 500. Basta você comprar aqui na Bolsa Brasileira o IVVB 11, que você está se expondo a Standard & Poor's 500. É muito simples também. Agora, para você gerenciar isso tudo, eu não sei se você sabe, mas existem ferramentas que podem te ajudar a acompanhar seus investimentos. Você já experimentou algum aplicativo para isso? Ferramentas como Trademap, que tem cotações em tempo real, monitoramento da carteira. Também é um site muito interessante, Meus Dividendos, gestão e análise de proventos. Quem me acompanha sabe que eu utilizo os meus dividendos para gerenciar a carteira Fórmula Mágica, que eu acompanho todo mês aqui no canal. Se você não conhece, procure aí no meu canal que você vai ver uma playlist enorme. Todos os meses eu publico um vídeo sobre isso. Você também tem a Bloomberg, notícias e dados financeiros globais, para você entender o que está acontecendo no mundo. Claro que nós estamos falando de investimentos. Eu ganho alguma coisa dessas empresas? Não. Por que eu estou falando isso? Porque elas são muito comuns, elas são muito famosas. Então, se você não ouviu, dá uma olhadinha que vai te abrir um pouco mais os seus horizontes. Quais são as funcionalidades importantes que tem isso? Bom, você pode configurar alertas personalizados, que são aqueles alertas que, caso a ação chegue a tal valor, me mandam um alerta. Você pode ter relatórios de performance da sua carteira e você pode fazer rebalanceamento automatizado em alguns aplicativos. Isso é muito interessante. Se você não sabe, aqui no canal também tem planilha que faz esse rebalanceamento para você. Não é automatizado, mas a planilha tem um acompanhamento que te indica se você está balanceado de acordo com seus objetivos. Agora que você montou sua carteira, tá tudo certo, né? Será que é só isso? De quanto em quanto tempo você acha que deveria revisar seus investimentos? Monitorar regularmente os seus investimentos é essencial. Para quê? Para verificar que você não aportou o seu investimento numa roubada. É sempre tempo de você corrigir os rumos dos seus investimentos. Para isso, tem que manter um monitoramento regular. Junto com essa reavaliação, você faz o rebalanceamento. Isso é, você reajusta as proporções dos ativos conforme necessário. Por exemplo, quando você tem uma alta na bolsa, quando você chama aquele bull market, que é uma bolsa que sobe sem parar, geralmente a sua renda variável ela cresce muito mais do que a sua renda fixa. Então, nesse momento, você começa a tirar um pouco de renda variável e colocar em renda fixa. Quando acontece o contrário, quando a bolsa está em bear market, ou seja, ela está caindo sem parar, é hora de você começar a tirar da renda fixa e colocar na renda variável. Você mantendo aquelas proporções vai equilibrar o seu risco. Outra coisa muitíssimo importante que muita gente deixa para lá é revisar as metas financeiras diante de mudanças pessoais ou de mercado. O que seria isso? Bom, casei, por exemplo. Cara, certeza que sua vida vai mudar bastante, suas metas financeiras também vão mudar bastante. Além disso tudo, você concorda que conhecimento nunca é demais. No mundo dos investimentos, isso ainda é mais verdade. Que tal reservar um tempinho para aprender mais sobre finanças?
Afinal, como eu digo aqui no canal, esse é o lema do canal, conhecimento é o melhor investimento. Leitura, livros, artigos, blogs especializados. Entenda que um livro, ele é a experiência escrita de alguém que já passou por todos os perrengues de mercado. Essa pessoa está te dando ali o mapa da mina. Por que não seguir? Por que você tentar descobrir tateando no escuro? Leia. É muito importante. Se você não tem muito hábito de ler, eu sei que muitas pessoas não têm, você pode procurar aqui no meu canal. Eu tenho uma lista, uma playlist chamada Resumos, que você vai ver vários livros que eu considero muito importantes para qualquer investidor. Eu faço esses resumos e apresento para você, não para substituir a sua leitura, mas para te incentivar a ler esses livros. Você pode fazer cursos e workshops para aprimorar os seus conhecimentos técnicos. Claro que antes de fazer curso e workshops, você vai verificar quem é que está dando esse curso. Porque o que eu vejo aqui na internet de pessoas querendo te ensinar a ser milionário, quando a pessoa não é milionária, é lógico que isso não funciona. Como é que eu vou te ensinar a ser uma coisa que eu não sou? Eu não passei por isso, eu não sei como é ser milionário. Como é que eu vou te ensinar a fazer isso? Então, quando você procurar um curso, como qualquer coisa que você faz na sua vida, dá uma olhadinha no Reclame Aqui, por exemplo, só para ver se aquele curso tem fundamento, se as pessoas que fizeram estão satisfeitas. Dá uma procuradinha na vida dessa pessoa, qual que é a formação dessa pessoa, para te ensinar a mexer com o seu dinheiro. Pensa bem, o seu patrimônio é uma das coisas mais importantes da sua vida, porque é ele que vai te assegurar a estabilidade no futuro. Pensa nisso. Se você não tem tempo para fazer essas coisas, então você vai procurar a consultoria profissional, assessores financeiros e planejadores certificados. De novo, procura saber quem é a pessoa que vai te assessorar. Afinal, o dinheiro é seu. Você vai pagar para essa pessoa te ajudar. Outra coisa que muita gente não presta atenção. Você costuma ler as letrinhas miúdas dos contratos? Tem certeza que não. Sabe aquelas taxas escondidas que podem comer parte dos seus lucros? Você já pensou em quanto é que isso impacta no longo prazo? Ficar atento aos custos é fundamental. Você tem olhado isso com carinho? Quando você vai investir num fundo, taxas de administração e performance. Eles estão presentes nos fundos de investimentos. Muita gente não sabe ou simplesmente não dá bola para isso. Às vezes a pessoa vai pela oferta de rentabilidade. Vamos supor, nós estamos aqui numa Selic hoje de 10,50 quando eu estou gravando esse vídeo. Um fundo te oferece 20%. Você deve pensar, uau, muito legal. Mas aí as taxas de administração e performance te comem 11% do seu lucro. É uma grande roubada, né? Porque se você investisse em tesouro direto, você ganharia mais do que esse fundo de investimento. Então, presta atenção nas taxas de administração e performance. Se você não entende isso, leia sobre o assunto, porque tem muito material sobre isso, para você entender onde é que você está botando seu dinheiro e quanto é que você está pagando para a pessoa administrar o seu dinheiro. Você também tem as corretagens e emolumentos. Se você compra e vende ações, fundos imobiliários, há corretoras que cobram, outras não cobram, umas cobram mais barato. Dá uma olhadinha quanto é que é o custo da sua corretora e o custo da concorrente. Talvez você vai deixar de pagar corretagem e vai manter um bom serviço. Verifica isso sempre. E os impostos? Os impostos é aquele seu parceirão, governo, que está sempre ali presente na sua vida. Toda vez que você tem um lucrinho, ele está ali presente para pegar um pouquinho para ele. Mas tem jeito de você diminuir esses impactos. Porque o imposto de renda ele é variável conforme o tipo de investimento. Você tem a tabela de imposto regressiva, que ela varia de 22,5% a 15%. Ela varia de acordo com o prazo de investimento. Então, se você planeja bem os seus investimentos antes de alocar o seu dinheiro em diferentes prazos, você pode ganhar essa diferença de imposto. Você pode sempre pagar o mínimo. Por isso é muito importante você planejar para investir. Outra coisa, que já aconteceu com todo mundo, inclusive comigo, investir num fundo e resgatar antes de 30 dias. Aí você paga o famoso IOF. Por quê? Porque você não planejou. Só por isso. Acontece. Se você não presta atenção nos prazos, isso tem acontecido mais frequentemente do que você imagina. Bota na cabeça uma coisa. Investir é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Será que você está preparado para o longo prazo? Manter a disciplina e não se deixar levar pelas emoções do mercado é chave. Você está comprometido com seus objetivos? Para você se manter são e vivo, você deve evitar decisões emocionais. Sabe essas oscilações de mercado? Muitas dessas informações, que na verdade é uma desinformação, ela vai provocar um desequilíbrio emocional e você pode tomar decisões ruins. Não se influencie por oscilações momentâneas. Outra coisa fundamental, paciência. Lembra? Construir leva tempo. Construir patrimônio é um processo gradual. Você não vai ficar rico em 1, 2 anos. Esquece.
põe na cabeça, pronto. E além de tudo isso, evitar essas decisões emocionais, ter paciência, você tem que ter consistência. O que seria isso? Você tem que investir regularmente, religiosamente, para potencializar seus resultados. Chegou aquela hora que você queria muito ouvir. Como é que funciona isso tudo na prática? Vamos aos exemplos. Como seria uma carteira de um investidor conservador para um moderado ou um agressivo? Visualizando fica mais fácil, não é mesmo? Lembre-se, isso são exemplos, não é para você seguir isso aqui à risca, tá? Por exemplo, se você é um investidor conservador, uma sugestão é de 70% de renda fixa de baixo risco, que são Tesouro Selic, CDBs de grandes bancos. 20% em renda fixa isenta de impostos, LCI e LCA. Tenho certeza que você já ouviu isso do seu gerente de banco. LCI está ligado a imóvel, LCA está ligado ao agronegócio. A grande vantagem é que eles não pagam impostos. 10% em fundo de investimento conservador, que são aqueles fundos DI ou de renda fixa. Muito tranquilo. Também qualquer corretora ou qualquer banco tem esses fundos de investimentos. Geralmente esses fundos são aqueles que você pode sacar o dinheiro em caso de necessidade. Se você é um investidor moderado, você pode colocar 50% em renda fixa diversificada, como o Tesouro IPCA. Tesouro IPCA é ligado à inflação, já falamos sobre isso. CDBs de bancos médios. Por que agora eu estou falando de CDBs de bancos médios? E no outro eu falei de CDBs de grandes bancos. Geralmente, os CDBs de bancos médios, eles oferecem taxas maiores. Mas a possibilidade de não honrar esse título também é maior do que um grande banco. Debêntures incentivadas. As debêntures são títulos de empresas. Quando você fala de tesouro direto, você está falando do governo te emprestar dinheiro. Debêntures é a empresa te emprestando dinheiro. Logo, você está falando do privado te emprestar dinheiro. Pode ser mais arriscado, com certeza. 30% de renda variável, fundos de ações, fundos imobiliários e ETFs. Já falamos sobre isso. Todos esses aqui são muito simples e geralmente são mais estáveis. Os fundos de ações têm um gestor. Os fundos imobiliários geralmente têm uma oscilação muito menor. E as ETFs, elas seguem algum índice. 10% de investimento no exterior. Lembra das BDRs? E os fundos internacionais. 10% em fundos multimercados, que são estratégias diversificadas, conforme a gente já viu. Se você é investidor agressivo, você pode botar 40% em renda variável nacional, você pode botar em ações de crescimentos, nas small caps e opções de ações. Lembra? Opções de ações, profissional. Se você não estudou o suficiente, não invista em opções de ações. 20% em renda variável internacional, você pode aplicar nas ETFs estrangeiras e nos fundos internacionais. Você também pode aplicar 20% em investimentos alternativos. Que investimentos são esses? Pode botar em criptomoedas e fundos de private equity. 10% de fundos multimercados alavancados. Alavancado significa risco. A possibilidade de alavancar o seu resultado para mais e para menos é maior. Muito cuidado com fundos alavancados. 10% de renda fixa de alto risco. Debêntures de empresas emergentes. Como eu te falei, debêntures são os títulos que as empresas vendem para você. Você vai lá e investe seu dinheiro, você compra um título. E a empresa te promete uma taxa. Você está emprestando dinheiro para ela. Concorda que você emprestar para uma Ambev ou uma VEC da vida é muito mais seguro do que emprestar ali para o Armazém de Seu Zé? Pois é isso aí. Então, para o Armazém de Seu Zé conseguir vender, ele vai te oferecer uma taxa muito grande. O Armazém de Seu Zé pode virar uma VEG, mas também ele pode quebrar. É por isso que ele te oferece uma taxa alta. Você pode ganhar mais e também pode perder tudo. Entendeu? Para guardar na sua cabeça para sempre. Vamos recapitular aqui. Você tem que fazer a diversificação interna. O que é? Já vimos isso. Variar dentro de cada classe de ativo. Você pode verificar a liquidez e o horizonte de investimento. Lembra lá do longo prazo, curto prazo? A liquidez, para quem não sabe, é a capacidade que você tem de transformar o seu investimento em dinheiro vivo. Por exemplo, poupança. Você precisou do dinheiro, você vai lá e saca a poupança, é dinheiro vivo na hora. Imóvel. Você precisou de dinheiro? Pode esperar alguns meses para vender. Tem todo o processo de venda, financiamento. Enfim, às vezes você demora, como já aconteceu comigo, 2 anos para conseguir vender um imóvel. É disso que se trata a liquidez. Então, você tem que alinhar os seus investimentos aos prazos dos seus objetivos. Lembra lá, no iniciozinho? É para isso que você traça seus objetivos. Acompanhar e fazer o rebalanceamento é muito importante, mas para isso você pode facilitar a sua vida. Você pode utilizar ferramentas para facilitar a gestão. Você não tem como fugir disso, dos custos de tributação, mas você pode reduzir esses custos fazendo um bom planejamento na hora de investir. E com isso, você aumenta a sua rentabilidade líquida. O seu eu do futuro vai te agradecer muito por essas decisões que você tomar agora. Parece muita coisa, né? Mas com organização fica tudo mais simples. Concorda? Faz sentido para você ter uma carteira diversificada? Pronto para dar os próximos passos? Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O resumo dos principais pontos é a importância da diversificação e alinhamento ao perfil, e o uso de ferramentas e educação contínua, para sempre. O resumo disso tudo, invista com consciência e planejamento para alcançar seus objetivos financeiros. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Isso mostra que você está realmente comprometido.
E como agradecimento, eu tenho um presente para você. Deixa nos comentários #diversificação e eu vou disponibilizar uma planilha gratuita para acompanhar o balanceamento entre classes e aprimorar a sua diversificação. Legal, né? Vá na descrição do vídeo, você vai encontrar um link, presente para você, e você vai clicar nesse link, vai até o meu site e vai estar a planilha disponível para você baixar gratuitamente. Fechado? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.